Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título do vídeo é o seguinte: detonou. Cara, o Vidal chamou o Sampaoli de reticência. Declaração forte sobre técnico do Flamengo. Debate. Bom, ele chamou o Sampaoli de perdedor numa entrevista no jogo que ele estreou aí pelo Atlético Paranaense. Eu achei lastimável o que ele fez, achei chateado. Fiquei chateado, olhei e falei, cara, que desnecessário, cara. O cara já trabalhou com ele, quando chegou no Flamengo deu chance a ele, botou logo ele de cara. Ele não vinha sendo titular com o Vitor Pereira, o Sampaoli bancou ele titular logo de cara, logo no começo, botou o Marinho pra ver como é que tava. Só que o Vidal não tava melhor que o Vitor Hugo, não tava melhor que o Gerson, não tava melhor que o Thiago Maia, não tava melhor que nenhum dos volantes que o Flamengo tem. Então, cara, fica difícil defender. Ai, caramba. Fica difícil de defender o que ele fez, o que ele falou ali. Já tinha sido idiota, digamos assim, a afirmação da esposa do Vidal, que botou lá que o treinador é ruim, que não bota ele pra jogar, não sei o quê. Pô, agora o próprio Vidal falando isso, e aí eu depois ainda vi, eu tava lendo uma matéria no jornal O Dia, né, que dizia que as fontes falaram que o Sampaoli e a comissão dele, a galera dele lá, não vai responder publicamente o que o Vidal falou, mas que quem falou isso sobre isso falou que a impressão que ele teve foi de desapontamento, foi de decepção, que a galera ficou decepcionada com a atitude do Vidal, com o que ele falou. Pô, eu também ficaria. Bom, like no vídeo, se inscreva no canal 321. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, de volta ao YouTube da Jovem Pan, já de volta à Rádio Jovem Pan, para falar dessa situação do Vidal, né? O Vidal estreou pelo Atlético Paranaense, já tinha saído do Flamengo com polêmica, né? Saiu, brabo, a esposa dele nas redes sociais, dizendo que um mau treinador tinha gerado a saída do Vidal do Flamengo. E aí, vamos mostrar aqui o que o Vidal falou? A gente tem arte ou tem a sonora ou não? Então vamos colocar aí a arte, né? O Vidal, ele fala o seguinte: me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores. Mas ficou para trás. Acredito que a decisão que tomei foi a melhor. Quando estava no Flamengo, a equipe mais difícil de jogar contra sempre foi o Atlético. Olha aí, é o Vidal falando da grandeza do Atlético Paranaense e chamando o Sampaoli de perdedor, né? O Sampaoli, que realmente vencedor, ele ainda não é. Ele venceu a Copa América e só. Com a seleção do Chile do Vidal. Com a seleção do Chile do Vidal, ele venceu uma Copa América onde ninguém acreditava que o Chile fosse ser campeão. O Chile nunca foi campeão de uma Copa América antes. E o Sampaoli fez essa seleção campeã, mas depois ganhou ali um campeonato mineiro, pelo Atlético Mineiro, e uma Sul-Americana, eu acho, que pela Universidade do Chile. Isso mesmo. Pela Universidade do Chile. Realmente ele não é um treinador tão vencedor, mas mostra que o Vidal sai brabo, hein? Sai brabo do Flamengo aí com o Sampaoli. É normal, né? É normal o jogador, quando ele tem um baita nome como o Vidal e não recebe muitas chances, desabafar quando sai. Agora, ele diz que ele não aprecia os jogadores. Será que é uma forma de falar? Ele não tem uma relação humana? Com ele é futebol, treino e quem jogar bem vai jogar? Será que seria isso? Talvez esse aprecia que ele falou pode ser, sei lá, alguma coisa tipo valoriza, que não valoriza o jogador, algo assim. Porque no espanhol tem umas palavrinhas que realmente, né? Colocou o Vidal pra jogar no primeiro jogo. A gente até falou, né? São entre amigos e tal. Lembra que ele colocou Marinho e tal, viu que não dava e dispensou. Todos os jogos que eu vi do Flamengo, o Vidal, quando entrou, não foi grande coisa. Nem sombra daquele Vidal espetacular. A torcida pedia, pelo amor de Deus, pra tirar. Então, e aí não tinha jeito. Eu acho que qualquer treinador que tivesse... Vou ter que te cortar. Ele não foi melhor que o Pulgar, cara. Pra vocês terem uma ideia. Porra, tá de brincadeira. O Pulgar apareceu esse ano jogando o fino da bola. O Vidal não consegue ser melhor que o Pulgar. Estamos voltando. Adora, né? Voltando pra rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Flávio Prado falando aí sobre essa declaração do Vidal
contra o Sampaoli. Então, toda vez que a gente viu o Vidal jogar no Flamengo, ele não foi o mesmo jogador espetacular que a gente está acostumado a ver na Europa e tal, na própria seleção do Chile. O torcedor do Flamengo, no modo geral, estava decepcionado com o Vidal. O Vidal forçou a barra para o Flamengo. Logicamente é um jogador já em fim de carreira, senão não estaria jogando futebol brasileiro. E me pareceu que o Sampaoli fez o que tinha que fazer. O jogador não estava acompanhando o ritmo de jogo. Mas longe de mim querer defender a figura de Sampaoli, de cuja qual não tenho nenhuma boa informação, como figura, né? No Santos, essas coisas e tal. Então não estou defendendo o Sampaoli. Nesse caso especificamente, me pareceu que o Vidal não jogou a bola que deveria jogar. Agora, se ele esculhambou o Sampaoli, se eles não se davam bem, aí eles que se entendem, porque realmente não dá para defender o Sampaoli com as informações que a gente tem dele extra futebol. Não, o Vidal. Não, tô falando. Não dá para defender o Sampaoli pelas informações que a gente tem sobre ele nos contatos que ele tem nos clubes de futebol. Nesse caso especificamente, me parece que ele fez o que tinha que ser feito com um jogador que não estava rendendo tudo o que podia. É só o que dá pra gente falar. Fora isso, defender o Sampaoli realmente não é uma coisa que me apetece muito. Por quê? Porque as informações que a gente tem dele é que realmente ele é um cara, né, que não... De relacionamento difícil. Péssimo, não é difícil, péssimo. Cara, o que pode ter acontecido também é que o Vidal tinha um salário alto no Flamengo e o Sampaoli é o tipo do treinador que fica pedindo reforços, né? Eu não me surpreenderia se o que aconteceu foi que, sei lá, ele quer que venha mais alguém aí e para fazer uma composição financeira aí de alívio de folha salarial, para poder essa grana sobrar para outra coisa, alguém do departamento de futebol, de diretoria ali, poderia ter perguntado a ele, falado, cara, olha só, a gente vai ter que dar um alívio então, para trazer o fulano de tal que você quer, a gente vai precisar dar um alívio na folha e para essa grana sobrar. Então, quem que você acha que não tá rendendo, que poderia sair, etc. E, o Vidal, acho que não tá rendendo mais, e etc. Já não tá mais conseguindo jogar, a torcida já tá pegando no pé dele um pouco, então esse é um jogador que, se vocês quiserem negociar ou liberar, deixar ele sair, tá tranquilo por mim. É isso, o cara com 36 anos já não tá rendendo mais tudo que poderia. Foi importante ano passado, em várias partidas ele entrou, cadenciou o jogo, tinha um toque de bola mais refinado, compunha bem ali o meio campo, fazendo boas interceptações, boas tomadas de bola. Na maioria das partidas que ele jogou no ano passado, se vocês forem, por exemplo, no SofaScore olhar, nas estatísticas ele era tipo primeiro no desarme, primeiro em passe certo, primeiro em interceptação. Ele sempre figurou ali entre os melhores das partidas que ele jogou no ano passado. Esse ano não conseguiu dar sequência. Mas porque o time do Flamengo, eu acho que ele sofreu por causa daquelas férias de 42 dias. O time do Flamengo não conseguiu esse ano atingir o ápice mais cedo. Então, o começo da temporada foi muito comprometido por essas férias esquisitas aí, pela Copa do Mundo no ano passado. Então, eu acho que numa temporada normal, com férias normais, sem Copa do Mundo, talvez ele tivesse começado o ano melhor e talvez tivesse aí desfilando seu talento, seu futebol como titular, principalmente porque tivemos jogadores que saíram aí e poderiam dar uma vaga para ele poder jogar pelo menos esse ano aqui de 23 como titular. Não foi o que aconteceu. O Serginho Chulapa chegou a falar que encheu ele de porradas de encontrar com ele na rua. É sério? Falou. Se eu encontrar com ele, eu vou meter ele. Trabalhou com ele aonde? No Santos, ele não conseguia trabalhar, ele afastou, não deixava os ex-jogadores chegarem perto. Não é ex-jogador que ia lá para futebol, ex-jogador que trabalhava na comissão técnica. Então ele deixou uma péssima imagem para as pessoas do Santos, que eu tenho o maior carinho e tal. Entre a palavra do Serginho Chulapa e o Sampaoli, é claro que eu acredito no Serginho Chulapa, que não é. O Chulapa também é polêmico, Ele não é doce, mas ele é um cara que a gente sabe que ele separa bem as coisas, né? Então, entre o Serginho Chulapa e o Sampaoli, obviamente, o Serginho Chulapa 100-0. E as informações, e não só do Serginho Chulapa, né? De muita gente lá. Eu já escutei de muita gente no Atlético Mineiro que ele é marrento. Que ele é marrento. É uma figura que não merece nenhum tipo de defesa e não terá a minha. Só que nesse caso, me parece que ele fez o normal. O Vidal estava abaixo do que podia jogar. O Marinho nem deveria ter ido pro Flamengo e ele tirou os dois jogadores. Então. Mas tem isso também, né? Zé, Vanderlei. O que importa pro clube é se ele faz o time jogar ou não. Isso. Não interessa se ele é bonzinho, se ele não é. Não, mas a gente não, eu acho, né? A gente não pode entender que é defeito o cara ser bonzinho, que é defeito o cara ter a linha, por exemplo, do Dorival Júnior, que foi citado como um bombeiro aqui. Tá certo? Várias vezes. Tá um inferno, lá chega um cara bombeiro para tranquilizar e tal. Mas ele é bom nisso. É bom em dar um pouco de paz para o ambiente, mas é uma droga como profissional. No caso do Dorival, tá muito claro que não é isso.
Ele tem uma Cara, qualidade. pra ser bom não precisa ser mal educado. Isso, grosseiro, é isso que eu estou dizendo. Porque senão pode. desrespeitoso. Isso. Porque senão pode ficar a sensação de que o cara que é um conciliador é algo negativo. E eu não vejo, eu pelo menos não vejo dessa maneira. Então, se ele é um grosso, o São Paulo é um grosso, esse é um defeito do São Paulo, na minha visão. Não é uma virtude. É possível, sim, ele ser um cara, digamos assim, tratável e fazer um time jogar futebol. É possível, né? As informações que se tem é que o cara que transformou o Flamengo numa orquestra sinfônica de Milão, o Jorge Jesus, ele era um cara, digamos, intenso, que é uma palavra muito usada pelo São Paulo, intenso, com a bola rolando, era grosso até nos recados todos que eles compreendiam, mas não era um cara que não era tratável quando o jogo acabava. O caso do Fernando Diniz. Com bola rolando, ele xinga, não sei o quê, mas é um cara absolutamente amável, trata bem os caras. Então, é isso. Agora, como eu não sei qual é a relação próxima, como foi a relação no bastidor entre o Vidal e o São Paulo, eu não posso me aprofundar na conversa. Eu só acho o seguinte, ninguém dá esse cacete saindo se ele não está de alguma maneira incomodado ou se sentiu incomodado. Então, o São Paulo foi perguntado a respeito pela assessoria do Flamengo e ele disse que não falaria a respeito porque ele não quer esticar o assunto. Tá perfeito, morreu o assunto, acabou. É isso. Agora, vale a gente deixar claro, antes de fechar o programa, que o Vidal, dos 5 primeiros jogos do Sampaoli como treinador do Flamengo, o Vidal foi titular em 4. Dos 5 primeiros jogos do Sampaoli como treinador do Flamengo, o Vidal foi titular em 4. Por quê? Provavelmente porque o Vidal jogou com ele na Copa América, ele tinha confiança, gostava do jogador. Foram os jogos contra o Alcas, Nublense, ambos pela Libertadores, Internacional pelo Brasileirão e Botafogo pelo Brasileirão. Esses 4 jogos, dos 5 primeiros do Sampaoli, em 4 o Vidal foi titular. Então, realmente, teve uma tentativa ali do Sampaoli de colocar o Vidal como um dos seus principais jogadores e vai ver, não rendeu exatamente o que o Sampaoli esperava do volante, que foi volante titularíssimo dele na Copa América de 2019. Não me engano. 2014, a Copa América que o Chile foi campeão. Não lembro, mas ele era capitão do time. Foi campeão 2015. Então, ele era capitão do time. Eu já falei isso aqui, vou repetir. No Chile não existe lá uma profusão de grandes craques. Tem bons jogadores, é verdade, mas né, a seleção, em quantidade de grandes craques para compor a seleção, o treinador que comanda a seleção não tem uma profusão absurda. Tanto que, com 36 anos, o Vidal continua na seleção, continua sendo convocado. Então, eu acredito, o que eu disse no outro vídeo foi o seguinte: se o Sampaoli hoje, 2023, fosse treinador do Chile, Vidal toda a convocação convocado, sendo titular capitão. No Flamengo, ele sabe que ele pode mandar contratar o Alan, ele sabe que ele pode, daqui a pouco, de repente, dar uma louca e insistir no Flamengo e alguém conseguir uma composição, trazer o Pogba, ele pode trazer uma galera para o Flamengo. Então, ele não precisa do Vidal, com 36 anos, sem aguentar correr o que ele acha que deveria correr, entendeu? No caso do Chile é outro papo, pô. Ele só pode convocar chileno. Só convocando chileno fica difícil, realmente. Aí ele tem uma quantidade limitada de jogadores que ele pode, digamos assim, trazer para poder compor o seu time titular e reserva. Então, a gente vai finalizando mais um bate-pronto, agradecendo a sua audiência, lembrando que amanhã tem... Finalizou então. Cara, isso que o Vidal fez foi eu achei triste, desnecessário até. Não tinha necessidade alguma, ele poderia ser um cara, principalmente ele, porque é um nome importante do futebol mundial, um cara campeão pela seleção, campeão por onde passou, ganhou títulos em todos os clubes que defendeu, ser mais político, né? Essa saída do Flamengo tal. Não, então o Flamengo ficou no meu coração, eu tive o sonho de jogar no Flamengo, de ser campeão, falei em Libertadores inclusive, consegui realizar esse sonho, ser campeão da Libertadores com o Flamengo. Hoje virei a página, estou aqui no Atlético, espero ser feliz aqui também, ganhar títulos aqui, porque eu vim aqui para isso, o time é bom, é forte, era um adversário difícil, quando eu estava no Flamengo a gente enfrentava, era difícil, e é isso aí. Hoje, a partir de agora, só falo do Atlético Paranaense, o Flamengo está aqui no meu coração, ficou na minha história, assim como Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Bayer Leverkusen, todos os clubes por onde passei e fui feliz. Pronto, acabou, morreu o assunto.
Depois, quando encerrar a carreira, dar entrevista, fala, pô, o Sampaoli me desvalorizou no Flamengo, foi difícil. Aí é outro papo, mas porra, agora não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Bom, bote aí nos comentários o que você achou dessa polêmica do Vidal aí. O que você pensa, o que você faria se fosse você, se você também botaria a boca no trombone que nem ele. Comente, quero saber seu comentário. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa um like aqui nesse vídeo. Tá passando aqui na tela outros 2 vídeos do canal, você pode dar uma olhada aqui. Se você vê algum vídeo, algum título que te interessa, clique e continue assistindo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.